Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo escatológico, onde nós estamos falando sobre o pós-milenismo, a perspectiva pós-milenista. E agora nós vamos falar sobre as doutrinas do pós-milenismo. Então, tendo já falado um pouquinho sobre a história, uma breve história do pós-milenismo, algumas crenças acerca do pós-milenismo, agora nós vamos examinar quais são as doutrinas básicas desse sistema escatológico, junto com alguns argumentos propostos, segundo os seus teóricos, para apoiá-los. Deixando bem claro que esse não é o nosso posicionamento teológico, escatológico, mas que é importante nós também aprendermos, já que somos estudantes da Palavra de Deus, da teologia, dos ensinamentos acerca da doutrina dos últimos tempos, escatologia. Nós também precisamos compreender aquilo que outros pensam acerca desse assunto, tá? A primeira da doutrina é a divulgação do Evangelho. Como é que o pós-milenista pensa, entende a divulgação do Evangelho? É o que nós vamos tentar responder. Primeiro, nós precisamos aprender que a pregação bem-sucedida do Evangelho é crucial para toda abordagem pós-milenista. A mensagem, segundo eles, afirmam, será levada ao mundo inteiro e terá uma recepção favorável por muitas pessoas. Portanto, a igreja militante de hoje tem se tornado a igreja triunfante de amanhã, conforme afirma Charles Rudd, no século XVIII, 1797 a 1878, foi um grande teólogo, Charles Rudd, apresentou vários argumentos para sustentar essa afirmação. Em primeiro lugar, as profecias no Antigo Testamento apontavam para essa expectativa. Uma das profecias está em Isaías 45, de 22 a 25. Quando a Bíblia Sagrada diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Jurei por mim mesmo, a palavra de justiça já saiu da minha boca e não voltará atrás. Todo joelho se dobrará e toda língua haverá de jurar diante de mim. De mim se dirá: a justiça e a força estão somente no Senhor. Todos os que se rebelarem contra ele virão a ele envergonhados. Mas toda a descendência de Israel será justificada e exultará no Senhor. Isaías, nós estamos vendo Isaías 45, 22 a 25. Mas o que Rudd falava a respeito disso? Charles Rudd, século XVIII. Embora essa citação, agora não é um argumento nosso, faça parte de uma passagem a respeito de como Jeová trata Israel, sua nação escolhida, ela parece falar de uma aceitação universal de Deus, é o que afirmavam eles. Portanto, de um reino universal estabelecido por ele, ou seja, por Deus. Oséias 2:23 também parece indicar uma extensão da aliança àqueles que até então não faziam parte dela. Os profetas também, certamente, não eram pessimistas acerca de um reino futuro do Senhor. Os salmos, especificamente o Salmo 47, 72, 110, também falam repetidas vezes da universalidade do reino do Messias, vindouro do Messias que viria. Jesus, porém, citou o Salmo 110, versículo 1, como prova da sua divindade. Nós vemos isso em Lucas 20, 42 e 43. E Pedro disse que se cumpriu no Pentecostes, lá em Atos 2, 34 e 35, cumpriu esse reino do Messias. Então, logo, segundo eles afirmam, não será cumprido em alguma vinda futura, cataclísmica, mas dentro da era presente, conforme afirmam os pós-milenistas. Em segundo lugar, dizem eles, Jesus disse repetidas vezes que o Evangelho seria pregado no mundo inteiro, e isso acontecerá antes da sua segunda vinda. Por exemplo, Mateus 24, 14, quando a Bíblia afirma: e esse Evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunha todas as nações, e então virá o fim. Os pré-milenistas consideram que essa pregação se estenderá a todas as nações, mas não de modo muito eficaz. Servirá como testemunho, mas não resultará em qualquer número significativo de conversões. Já o pós-milenista considera estranho que haja somente um tipo de pregação nominal, uma pregação sem sucesso. Eles não creem nisso. Então, qual é a razão de ser de tal pregação? A não ser que seja somente para condenar? Perguntam eles. Então, onde está o poder que presumivelmente acompanha a igreja em sua pregação? Perguntam eles. E o
pós-milenista vê períodos de aumento do interesse religioso e espiritual como um apoio para esse argumento central. Um exemplo disso foi a década de 50 nos Estados Unidos. Até mesmo o aumento do interesse pelo demoníaco sobrenatural, embora seja contra o sucesso do Evangelho, indica também uma espécie para eles de reviravolta futura não muito distante de nós. Em terceiro lugar, o terceiro argumento com relação à pregação do Evangelho é a grande comissão dada por Jesus Cristo a seus apóstolos depois da ressurreição. Segundo eles, era para que a mensagem do Evangelho fosse levada a toda a nação e a toda a criatura. Esse processo de levar a mensagem deve continuar até o fim dos tempos, afirmam eles. E o seu propósito é fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e instruindo-os, conforme a grande comissão de Mateus 28, 19 a 20. Isso certamente não parece enquadrar-se em nada com a caracterização pré-milenista de essa pregação ser uma mera testemunha ou testemunho cristão. Além disso, essa comissão é distinguida pela autoridade possuída e conferida pelo Senhor, que a declarou. Jesus disse que todo o poder ou autoridade foram dados a Ele. Ele nunca terá mais autoridade em qualquer tempo no futuro do que tem agora, pois já tem completamente. Jesus já tem toda a autoridade, conforme também diz Filipenses capítulo 2, do 5 em diante. Então, portanto, não precisamos buscar um tempo futuro, dizem eles, em que Cristo será capaz de trazer completamente o reino profetizado. Ele é tão capaz de fazê-lo agora quanto será no futuro, é o que afirmam os pós-milenistas. Já os pré-milenistas afirmam que Cristo, o Rei, está ausente e que fará grandes coisas quando retornar, Os pós-milenistas, entretanto, afirmam que, de acordo com essa passagem, Cristo está presente e estará até o final dos tempos. Por isso, aquele poder de conquistar, de reinar, está à nossa disposição no tempo presente. Então, nós vemos essa diferença clara entre os pré-milenistas e os pós-milenistas. O pós-milenismo também observa que a prometida conversão nacional dos judeus não acontecerá até que chegue a plenitude dos gentios, conforme afirma Lohane Butner, na sua obra The Millennium, página 28, e também conforme afirma aqui, esse termo bíblico, até que chegue a plenitude dos gentios, nós encontramos em Romanos 11, 25. Isso parece sugerir que a conversão das nações gentílicas será completa. Uma das evidências de que esse evangelho está acontecendo, segundo eles, é o aprimoramento do mundo. Não só indivíduos têm sido redimidos, mas ao mesmo tempo, e por consequência, o mundo também tem sido redimido. Embora haja contratempos na tendência geral e o progresso seja às vezes muito lento e gradual para ser notado, a tendência é que o bem progrida e o mal descresça. Bittner vê grande progresso do período antes de Cristo em relação ao presente. Em última análise, esse processo será concluído antes da volta de Jesus e veremos então, segundo dizem eles, os pós-milenistas, um mundo cristianizado. Então, antes da vinda de Cristo, a sociedade se caracterizava por condições morais e espirituais horríveis, como, por exemplo, a escravidão, a poligamia, a opressão das mulheres, das crianças, a falta de liberdade política. Hoje, no entanto, a escravidão, a poligamia praticamente desapareceram. As condições sociais e econômicas atingiram um nível mais elevado em praticamente todas as nações, e um espírito de cooperação é encontrado entre os povos de uma forma nunca vista antes, conforme afirmam eles. Bittner citou também, especificamente, esse teólogo, o Programa de Assistência Estrangeira e Segurança Mútua, por exemplo, dos Estados Unidos. A imensa quantidade de bens distribuída por essa nação esclarecida e predominantemente protestante, sem esperar nada em retorno, é evidência de um mundo que está mudando, de um mundo que está melhorando. Outro indício do progresso do Evangelho, segundo eles, os pós-milenistas, é a disponibilidade e a distribuição de grande quantidade das Escrituras na língua comum do povo. O crescimento de programas de rádio cristãos, os seminários, os institutos bíblicos, as revistas cristãs e outros meios de disseminar o Evangelho
também tem encorajado a Bittner, né? E ele afirma isso na sua obra De Millennium. Reconhecendo então que o crescimento relativo do cristianismo tem sido lento, Bittner, esse erudito, teólogo cristão, disse que a culpa disso está no fracasso dos cristãos em geral, de não levarem a sério o mandamento de Cristo de evangelizar o mundo. Não é argumento, de modo algum, contra a eficácia do evangelho pregado pelos pós-milenistas. Alguns pós-milenistas, assim como alguns pré-milenistas, têm procurado fixar datas. Tão recentemente como em 1919, James Snowden entendia que a Primeira Guerra Mundial terminaria para sempre com o militarismo e começaria um desenvolvimento rápido para o milênio. Bittner considera perigosa qualquer fixação de datas. Sua confiança no progresso cristão não depende da identificação de qualquer acontecimento específico como indicação do triunfo do Evangelho, mas sim no ensino da Escritura a respeito do desenvolvimento de longo alcance no mundo atual. A grande prosperidade material é demonstrada de muitas maneiras hoje. Entretanto, por mais impressionante que seja, em sempre será meramente um produto secundário do progresso e da prosperidade morais e espirituais cada vez mais vindo sobre nós. Então nós tratamos a primeira doutrina pós-milenista, é a questão da pregação do Evangelho. No vídeo seguinte, nós já vamos estar falando sobre a natureza do reino para os pós-milenistas. Então continue conosco, Deus te abençoe, que a graça e a paz de Jesus venha sobre a sua vida. Faça seus comentários abaixo, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas essas questões, deixando bem claro que esse não é o nosso posicionamento. Nosso posicionamento é pré-milenista. Nós cremos na tribulação, nós cremos no arrebatamento de Cristo, nós cremos na segunda vinda de Cristo visível, né, pós o Armagedon, e nós cremos no reino milenial visível de 1000 anos sobre a terra, e a nossa perspectiva é diferente dessa que nós estamos falando aqui e comentando, tá bom? Mas é importante nós sabermos tudo isso. Como é que pensa um pós-milenista? Como é que é a perspectiva dos pós-milenistas? E nós estamos ensinando sobre isso para que você pense, analise, compreenda e tome seu posicionamento conforme o seu querer, o seu coração, tá bom? Deus abençoe a todos, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, em nome de Jesus, amém e amém.